Ok, gente, eu queria fazer um vídeo já há algum tempo sobre o ego em específico, e eu acho que essa semana cabe bem depois de um capítulo como esses, ainda mais pensando que não tem capítulo, né? Teve a pausa na revista, então nós temos mais tempo para usufruir do cronograma do canal, fazendo esses vídeos de teoria e debatendo mais sobre outras coisas. Claro que antes de entrar no vídeo, eu vou pedir para você apertar no meu botão aqui embaixo. Estamos quase chegando aí na casa dos 66 mil inscritos. Eu agradeço do fundo do coração se você puder apertar o canal. Por essa semana, pelo menos eu consigo prometer, vai ter uma frequência acima do normal. Por que, Taigo? Porque eu não sei o que veio na minha mente. Eu pensei, pô, e se eu passar uma semana inteira trabalhando por 12 horas todos os dias? O que acontece? Tá ligado? Tipo, quantos conteúdos eu poderia produzir com essa periodização? Só tendo tempo extra pra mim se exercitar e ponto final. Então não se esqueça de apertar aqui embaixo, tá bom? No meu botão, eu agradeço do fundo do coração, gente. Vamos pro vídeo. Bem, eu quero falar no vídeo de hoje especificamente sobre o motivo que fez o Ego Jinpachi desistir do futebol e também discutir sobre outros pontos que vieram à minha mente com o capítulo da semana passada. Vamos nessa. Bem, a primeira coisa que eu quero estabelecer é a idade do Noel Noah. O Noah tem 31 anos de idade e todo mundo na fandom teoriza, né, que a idade do Ego é mais ou menos encaminhada nessa mesma faixa. O máximo que pode acontecer é de o Ego Jinpachi ter um ano a mais ou um ano a menos, então ele deve estar realmente nessa faixa. Eu acredito que talvez pelo Ego não cuidar muito da saúde dele, né, dê essa ideia que ele seja mais velho do que o Noel Noah, mas na minha opinião ele é mais novo, beleza? Se for pra comparar, eu acho que o Noel Noah provavelmente tem uns 2 anos a mais no máximo do que o Ego. Aí você pode estar perguntando, pô, Taigo, pra que isso é importante, véi? É importante porque nós já temos uma base de quando o Ego Jinpachi e o Noel Noah jogaram juntos. Se formos lá no capítulo 204 da obra, o Isagi tinha acabado de acordar, né? Ele tinha cansado muito na partida ali contra o Manshine por utilizar pela primeira vez o Metavision, e quando ele acordou naquela sala de análise do Noel Noah, né? E ele falou com o Isagi depois do Isagi ter explicado todas as suas teorias, né? Entendi. Agora eu entendo porque ele escolheu você. O Isagi ficou meio, hã? Ele? Vocês dois compartilham o mesmo pensamento e filosofia do futebol. Eu e ele fomos colegas de time 10 anos atrás. Ele foi a primeira pessoa que eu considerei o meu rival, um incrível fanático deturpado do futebol, o maluco que criou e arquitetou o projeto Blue Lock, Ego Jinpachi. Hã? Qual a sua relação com o Ego? Nós éramos companheiros de luta. Apesar de agora eu ser o número 1 e ele um zumbi obcecado em criar o próprio número 1. O Isagi chegou à conclusão, né? Noah e Ego eram rivais? Entendo. Depois nós fomos cortados pelos novos valores, né? Mas isso aqui facilmente tornou aquele capítulo, tipo assim, 10 vezes melhor do que ele seria normalmente se fosse só um capítulo para mostrar os novos valores da Liga Negra Egoísta. Esse capítulo aqui, naquela época, foi logo no iniciozinho, né, do canal, pra falar a real. Eu acho que eu comecei a falar de Blue Lock aqui no canal no capítulo 197. Então, tipo, tava começando a engrenagem girar, né? Começando a pegar alcance o canal e tal nessa época. E esse capítulo aqui, realmente, talvez tenha sido um dos melhores que eu já cobri aqui no canal. Então, querendo ou não, eu já tinha uma grande curiosidade desde aquela época, 3 anos atrás. E hoje, eu acho que finalmente temos uma resposta para um motivo que fez o Ego Jinpachi desistir do futebol. Ou pelo menos podemos teorizar se baseando em mais argumentos, se baseando em mais fatos. Querendo ou não, temos o fato de que Noel Noah e Ego Jinpachi jogaram juntos quando eles tinham mais ou menos ali a idade de 20, 21 anos, talvez o Ego tinha 19, uma coisa assim, beleza? Ok, já dá pra estabilizar isso. O que eu quero mais discutir com vocês é a sequência sobre a vida do Ego. Eu consigo teorizar que o Ego partiu de uma sequência muito parecida com a do Yoshi, mas que é alterada no sentido de que não
existia Blue Lock naquela época. O que eu tô teorizando é que provavelmente o ego foi criado no Japão, beleza? Mas quando ele começou a se interessar realmente por futebol e etc, rapidamente ele foi tirado do Japão, num sentido até mais parecido com os dos garotos de hoje em dia, porque não é só uma questão de que, por exemplo, vamos pegar um exemplo mais normal aqui do futebol brasileiro, né? O Neymar começou a crescer no futebol brasileiro, foi jogando, amadureceu aqui e aí foi levado lá pro Barcelona, pra Europa. Eu acho que o ego, com todas as suas capacidades e conhecimento, provavelmente deve ter começado sim a sua carreira no Japão, mas eu diria que assim, em uma média ali entre a idade de 13, 14 a uns 18 anos, o Ego Jinpachi já deve ter vindo pra Europa. E qual é a diferença? Eu não sei se vocês sabem, mas tipo, pra você, hoje em dia pelo menos, levar jogadores do Brasil pra Europa, tem uma idade mínima, tá bom? O time da Europa precisa esperar o jogador alcançar essa idade pra ele poder ser levado. Eu acho que é 18 anos, se eu não me engano. Ao meu ver, o Ego, com seus objetivos e toda a sua capacidade de raciocínio, veio pra Europa sozinho, tá? Eu não acredito que o Ego tenha vindo pra Europa pra seguir um caminho mais parecido com o que nós já estamos acostumados, os jogadores serem contratados e já virem meio que com a mentalidade, pô, eu vou jogar por esse time pelo menos pelos próximos 2, 3 anos da minha carreira. Eu acho que o Ego veio pra Europa e construiu sua carreira e construiu inicialmente todo o seu futebol sem precisar exatamente ter um vínculo, tá bom? Como se ele fosse um garoto realmente da Europa, um garoto que quer jogar futebol na Europa, entra ali no clubinho, vai passando as peneiras, vai criando seu nome, até o momento que talvez ele seja chamado para o time A, time B, talvez ganhe algum contrato com algum olheiro vendo ele. Querendo ou não, as escolinhas, né, da Europa, principalmente ali na Espanha, são muito boas para garotos que estejam tentando desenvolver seu potencial. Se alguém tiver o talento para isso, eu tenho certeza que é muito mais fácil ele ser achado lá do que no Japão, por exemplo, do que até no Brasil. Se o Ego tiver pelo menos 10% do QI que ele tem hoje em dia, cara, é muito fácil de se imaginar que ele percebeu, pô, no Japão eu não vou arrumar nada pra mim não, eu vou pra Europa. E foi pra Europa. Como ele conseguiu isso? Cara, ele deu os pulos. Eu não acho, sinceramente, o Ego Jinpachi não tem cara de ser um rapaz de família pobre, beleza? É uma coisa que eu já gosto de estabelecer aqui na teoria. Então, se ele foi pra Europa, os pais tinham condições pra fazer isso, ele provavelmente foi pra estudar, né, na Europa, e aí, no outro tempo, provavelmente na maioria do tempo, ele gastava tentando investir no seu futebol, tentando alcançar e ganhar o seu espaço. Pra onde ele foi na Europa? Olha, estão se discutindo várias teorias, por causa que esse escudo no uniforme dele não ficou muito claro, só que, independentemente de aonde, uma coisa que dá pra se estabelecer é que o Noah disse, né, vocês dois compartilham o mesmo pensamento e filosofia do futebol, eu e ele fomos colegas de time 10 anos atrás, ele foi a primeira pessoa que eu considerei o meu rival. Isso aqui já dá pra sair pra algum canto, né? O Ego Jinpachi jogava no mesmo nível do Noel Noah inicialmente, então, querendo ou não, ele precisaria estar na Europa, faz certo sentido, né? Seguindo daí, é que podemos começar a questionar a situação real do Jinpachi, porque se ele realmente se desenvolveu bastante pra estar no mesmo nível do Noel Noah, eu acho que dá pra se teorizar também que os dois estrearam no futebol, ok? Os dois realmente chegaram no profissional e realizaram algumas partidas. O problema está justamente nesse capítulo 329. Sorte, o ambiente onde tudo acontece do seu jeito e você se sente guiado para seu destino por algo fora de si, como uma onipotente e divina possessão. Quando eu era um jogador em atividade, eu o encontrei. Por 7 minutos, eu experienciei algo que eu nunca havia visto antes, ou desde então. E eu só posso explicar o nível da minha performance naquele momento como os trabalhos de alguma forma de poder invisível. Logo após, o Yoshi perguntou que tipo de jogador o Ego Jinpachi era, e ele disse, né, assim como você, eu era um sonhador com a cabeça cheia de ideias, mas esse Deus não me visita mais. Eu desisti do futebol quando percebi isso. Querendo ou não, eu acho que esse capítulo 329 já revelou
praticamente tudo que precisávamos idealizar para ter uma teoria que tenha alguma lógica sobre o ego de empate. Porque para pensar, gente, se realmente o ego foi visitado por esse Deus, ele teve uma performance que a única conclusão que ele chegou foi que realmente existia esse Deus do futebol, provavelmente o maior problema para o ego de empate, para se dar sequência na sua carreira, foi tentar alcançar novamente esse nível. Porque, querendo ou não, depois que esse capítulo 329 saiu, todo mundo começou a perceber que aqueles comentários que o ego de empate fazia em direção ao Nag, pra falar a real, sempre foram comentários que serviam como espelho. Eram comentários que literalmente faziam reflexo a tudo que o ego passou na sua vida. Aquela parada de fazer algo incrível e não conseguir repetir aquilo que você tenha conseguido realizar, isso foi, querendo ou não, provavelmente o fracasso do ego, beleza? Ele atingiu um nível absurdo e as pessoas viram esse nível e estabeleceram para si mesmas que esse era o nível do ego de empate. O ego de empate treinou sem parar para tentar alcançá-lo, para tentar criar algo que tornasse esse futebol pragmático, tornasse esse nível de futebol que ele desempenhou ali algo que ele conseguisse realizar, né, durante as suas partidas, mas ele não conseguiu. Ele mesmo coloca dessa forma, né, esse Deus não me visita mais e eu desisti do futebol quando eu percebi isso. Diferentemente do que muita gente teorizava, cara, pode ser que o final do futebol do ego de empate não foi ocasionado por uma doença, ok? Não foi ocasionado por uma limitação no sentido de o ego não ser bom. Foi ocasionado pelo próprio ego de empate se autodestruir no processo de procura por esse nível absurdo que ele atingiu apenas por 7 minutos uma vez e pronto. Quantos jogadores nós já não vimos entregar temporadas absurdas e depois decaírem colossalmente? Eu pego, por exemplo, o exemplo do Hazard. Cara, o que aconteceu com o Hazard, velho? Ele jogava no Chelsea, eu acho que era um dos meus jogadores preferidos naquela época, e simplesmente ele foi pro Real Madrid e cara, eu não sei o que aconteceu com a carreira do Hazard a partir daquele momento ali. Sinceramente, foi um decaimento. Claro que ele teve alguns problemas ali com a questão da gula e etc, mas eu sinto que há chances sim de que a carreira do ego tenha entrado num decaimento muito cedo por ele justamente ter alcançado esse ápice dele muito cedo. É uma coisa que eu não espero que isso aconteça. Eu amo o futebol do Lamine Yamal atualmente, mas eu assistindo ele jogando, cara, e vendo as sequências aí, eu consigo realmente enxergar que o Lamine Yamal no futuro, talvez no futuro até muito próximo, vai começar a decair, tá bom? Ele atingiu seu ápice muito cedo e vai começar a decair. É uma quantidade anormal de partidas que ele já disputa por ano, velho, pra idade dele. Então eu realmente acredito que isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento em algum momento. Cada vez mais vamos ver jogadores novos atingindo seu ápice muito cedo e decaindo também muito rápido. O ciclo do futebol vai começar a ter uma diferenciação. Pode até ser comparado sim à sequência que o Neymar levou na sua carreira, só que eu acho que vai ser uma coisa mais precoce ainda do que o Neymar. O Neymar tem um pouco de azar, né, porque teve muitas lesões e etc, mas imagina os novos garotos dessa geração realmente jogando várias partidas já desde os 16 e 17 anos de idade, e o volume só tende a aumentar ao longo dos próximos anos. Vocês acham realmente que eles vão conseguir manter o pique com tudo isso? Querendo ou não, eu consigo enxergar o ego nessa sequência, mas tirando a parte das lesões, beleza? Tirando as partes das lesões. Pode ser que sim, alguma lesão se envolva nesse desenvolvimento do flashback do ego e tal, e o motivo dele dizer que esse Deus não lhe visita mais é justamente porque a partir do momento que ele alcançou esse nível, a sua carreira só começou a decair em todos os sentidos. Mas do jeito que o ego colocou aqui no capítulo 329, eu fiquei com a visão muito mais no sentido de, olha, ele desistiu do futebol com a decisão própria, não foi algo que foi imposto pelos outros, pressão psicológica e tal. O ego é alguém muito inteligente. O ego queria ser o melhor jogador do futebol. Quando ele percebeu que ele não poderia
poderia ser, quando ele viu suas limitações, eu acredito que faz muito mais lógica assim, ele tenha só pensado, pô, se não for pra ser o melhor, eu não quero. E desistiu, tá bom? Começou a planejar outra coisa. Será que nós vamos também ter um foco nesse período entre o momento que ele desiste e o momento que ele toma a decisão de criar o Blue Lock, decide virar treinador? Quanto tempo é que demorou até ele chegar a essa conclusão, que ele queria mudar o futebol japonês? Não pode ser eu, então eu vou tornar alguém capaz de se tornar isso com a minha genialidade. Eu acho que seria interessante, nesse flashback do Ego Jinpachi, nós temos desenvolvimento sobre esse período de tempo, porque eu não vejo o Ego passando tanto tempo depressivo, tá ligado? Eu enxergo que realmente o Ego tomou essa decisão de uma forma mais lógica, entende? Ele olhou, pô, não dá pra mim ser o melhor do mundo, mas eu quero ainda ver o melhor do mundo existindo e saindo do Japão, então eu vou criar isso, e já seguiu logo em frente pra criar o projeto Blue Lock. Levou alguns anos de estudo, né, pra ele poder chegar nesse momento, pelo menos do que se relatou aí, no mínimo foi quase uma década de ele se preparando até o momento que o projeto realmente foi iniciado, mas eu diria que no mínimo o Ego passou 3 temporadas, beleza? Jogando no profissional, facilmente. Do tempo que ele passou ali iniciando sua carreira e conheceu o Noel Noah, eles devem ter se separado, ele se estabeleceu, jogou uma temporadazinha boa, aí na outra também já criou um pouco de nome, se tornou um pouco mais relevante no futebol, e aí na sua temporada auge, ele deve ter conquistado algum título, alguma coisa com esse lance que ele fez por 7 minutos, deve ter sido realmente uma partida importante, e aí ele chegou à conclusão que não conseguia mais replicar isso e abandonou o futebol. A minha dúvida fica mais só no sentido de se houve essa lesão ou se foi realmente uma decisão do Ego singular, porque eu acredito que o motivo para fazer o Ego Jinpachi desistir do futebol deveria ser algo que se associe muito mais à imagem que ele trouxe para nós ao longo da obra. Faz muito mais sentido que a lógica tenha esclarecido o limite do Ego Jinpachi e ele tenha aceitado isso e tenha saído em pazes, vamos dizer assim, com o seu futebol. Eu não acho que o Ego tenha desistido por um arrependimento. Eu não sinto que o Ego terminou a sua carreira de futebol de uma forma negativa, tá ligado? Eu acho que realmente veio dele essa decisão, foi uma coisa que ele simplesmente aceitou. Eu queria saber qual a opinião de vocês, foi essa conclusão que eu cheguei. Nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo, tamo junto, valeu, falou e... Cut!